Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, irmão, sem perca de tempo. Primeiro livro da Bíblia, o livro do princípio, livro de Gênesis, capítulo 12. Estaremos lendo alguns versículos para a nossa meditação nessa noite. Quero reforçar aqui o apelo do pastor e pedir aos irmãos que ficassem dentro do templo. Queria pedir aos diáconos que aqueles que estão lá fora, quem estiver brincando, passeando, que peça que entre para dentro da igreja, em nome de Jesus, amém, irmãos? Irmãos, no Antigo Testamento, para que fosse aceitada a oferta ao Senhor, teria que ele seguir uma liturgia, amém, irmãos? Se falhasse alguma coisa, não era aceito. Nos dias de hoje não é diferente, irmãos. A igreja, o culto ao Senhor é constituído de oração, de louvor, de oferta e de palavra. Se você perder algumas dessas coisas, irmãos, o seu culto está incompleto, amém? Por isso permaneça, ouça a palavra e Deus com certeza irá te abençoar. Os irmãos que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Será tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo e Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam na terra. Apareceu Abraão, o Senhor a Abrão, ele disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou um altar ao Senhor, que lhe aparecera por ali. Dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel, ao ocidente, a Ai e ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Queridos, nesta noite, o tema dessa festividade, tema sugestivo e oportuno para nós falarmos de missões, um assunto importante e que tem sido deixado de lado, um assunto importante, importantíssimo, e que muitos não têm dado a importância que tem que ser dado, que muitos não têm dado a atenção que deveria ser dado. Mas nessa noite eu tenho certeza que Deus vai despertar pessoas aqui, que Deus vai despertar o sentimento que o Senhor colocou dentro de nós. Deus vai despertar o Espírito na sua vida, porque o Espírito do Senhor é um Espírito missionário. Estava aqui nos dias passados dessa festividade, eu vi o pastor Carvalho Júnior pregar e dizer, queridos, que Jesus atravessou o mar para alcançar do lado de lá um missionário, e no meio do mar havia um vento, eles passaram pelo vento, passaram aquela tribulação para fazer missões. Ouvi o pastor Anderson Souza pregar, falando sobre a dores de parto que o apóstolo Paulo disse, e dizendo que antes de alcançar a vitória, ou antes de alcançar a promessa missionária, nós sentimos dores, nós passamos por dificuldades. Não poderia eu se afastar da linhagem daquilo que o Senhor está querendo dizer, e eu quero nesta noite me ajuntar e me unir aos pregadores que me antecederam. Eu quero novamente dizer, porque eu entendo e eu participo de missões. Quando há um ano atrás nós começamos este grupo missionário e queremos aqui fazer projetos para que a obra do Senhor viesse aí à frente, nós ficamos muito animados e muitos projetos foram feitos, porém foram passados um ano e menos da metade do que planejamos conseguimos fazer. E por um minuto eu entendi e pedi: Senhor,
Por que nós conseguimos fazer? Será que não foi o Senhor que nos chamou? Será que não é nós que temos que estar na frente desse trabalho? E o Senhor me fez perceber nas duas mensagens que eu ouvi nos dias passados, que para nós chegarmos até a promessa, até o campo missionário, da chamada à promessa, há um caminho que devemos prosseguir. O ano que se passou foi o caminho, mas eu creio que a partir deste congresso começaremos a colocar o pé na promessa de ganhar almas, de realizar, de ir por todo mundo e pregar o evangelho. E aqueles que participaram também irão receber, porque o Senhor nunca despede o seu povo com as suas mãos vazias. E pelo tumulto e pelos encargos desse evento, fiquei sem tempo para preparar uma mensagem. Mas nesta tarde eu tive que me esconder, fugir. Falei: Senhor, tem de misericórdia da minha vida. Fala comigo, Senhor, pelo menos um pouquinho. E o Senhor colocou no meu coração e me fez lembrar do nosso patriarca Abraão. Uma das pedras fundamentais de missões, que nos ensinou como nós devemos ter os princípios para fazer missões. O Senhor começou a falar comigo dentro do texto que aqui se encontra. O livro de Gênesis, que vem da palavra Gênese, que é uma palavra que significa origem ou princípio. No livro de Gênesis é justamente isso que nós encontramos, porque o livro de Gênesis ele fala do princípio da criação, do princípio de todas as coisas. O livro de Gênesis ele se divide em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 11. E nós encontramos falando sobre Eva, sobre Adão, falamos sobre Caim, sobre Abel, sobre Noé, sobre o dilúvio e até a construção da Torre de Babel. No capítulo 12 até o capítulo 50, nós encontramos a história de todos os patriarcas, de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Deus seus 12 filhos, que após constituíram as nações de Israel. O livro de Gênesis é um livro tão importante e tão produtivo, coisas que talvez passar de relance nós não percebemos, mas quando paramos na revelação do Senhor e com o nosso coração aberto para receber a mensagem de Deus, começamos a entender aquilo que Deus quer falar. Então, quando eu olhei para o livro de Gênesis e percebi tudo isso, o Senhor me mostrou e me relembrou que o livro de Gênesis, o capítulo 12 do livro de Gênesis, é um capítulo importantíssimo, porque ele divide duas dispensações. Ele está numa linha divisória, ele divide a dispensação de outra dispensação. O capítulo 12, o que é uma dispensação? Talvez as pessoas, nós falamos assim, alguns não entendem. O que é uma dispensação? A dispensação da parte do Senhor é um plano divino para a salvação da humanidade, uma aliança por meio da graça que o Senhor realizou. Escute-me, por favor. A dispensação por parte do homem é aquilo, o trabalho ou a missão que nós fazemos empenhados na obra do Senhor para cumprir o plano de Deus da salvação. A dispensação pela parte do Senhor, ela se divide em duas partes. A dispensação antiga e a nova dispensação. A dispensação antiga, ela é constituída, queridos, pela lei. O Senhor propagava o evangelho através de sombras e através de simbolismo, através da obediência à lei. Na nova dispensação, é a dispensação cristã, porque Cristo é a linha divisória da humanidade de todo o tempo. Nós conhecemos, todo o tempo é conhecido antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus Cristo dividiu e ele cumpriu o evangelho, as sombras, o simbolismo e toda a lei. Quando olho para esta dispensação, quando o Senhor me mostrou isso, eu entendi por quê que ele queria falar no capítulo 12 do livro de Gênesis, porque assim como o capítulo 12 ele marca a divisão de duas dispensações, porque diz os dispensacionalistas que existem 7 dispensações: a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça e do milênio. O capítulo 12, ele faz a diferença, ou ele divide a dispensação do governo humano e a dispensação patriarcal. Escute-me, por favor, quando eu digo que ele está dividindo, isso é um ato
muito importante essas duas dispensações, porque na dispensação do governo humano, o homem estava soberbo e não olhava mais para Deus, o homem já não dava atenção a Deus, já não queria seguir os seus preceitos, já não queria acreditar que Deus, que tinha salvado a Noé e salvado toda a humanidade por intermédio daquela arca, os homens agora estavam querendo dar fama ao seu próprio nome, querendo fazer coisas que ultrapassassem ao Senhor. O homem chamado Nimrod nesta época, querido, descendente do filho de Noé, chamado Cão, ele constrói uma torre, tentando se igualar, ou tentando até mesmo ultrapassar a Deus. Deus, porém, não permite que isso venha a acontecer. Ele dispersa as línguas, confunde a língua daquele povo, para que a construção não viesse a acontecer. O capítulo 12, ele divide a dispensação do governo humano e a dispensação patriarcal. A dispensação patriarcal, ou dispensação da família, ela marca